Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon Oliveira, da disciplina de Ensino Religioso. Olha aqui o nome do professor para a gente observar. Tranquilo? Olha lá. Sou o professor da disciplina de Ensino Religioso, como a gente já bem sabe, né? E nos conhecemos do semestre passado, dos bimestres passados. Sejam muito bem-vindos, meus alunos do sexto ano. É uma alegria reencontrá-los e reencontrá-las. E agora, para a gente dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de ensino religioso. Pois bem, hoje, 6 de agosto de 2021, o tema da nossa aula será esse aqui, ó. Presta bem atenção, se liga, tá certo? Olha o tema da nossa aula. Olha que tema interessante. Conhecendo o sagrado pelos textos religiosos. Nós vamos conversar hoje sobre os textos sagrados, os escritos sagrados que fazem parte das constituições da formação de grandes e importantes religiões. Vem comigo, aproveita essa aula de hoje e presta bem atenção para você fazer tudo direitinho, da atividade que a gente vai propor para você fazer depois da aula. Bem, nosso ponto de partida, ou seja, o início da nossa aula começa aqui, tá bom? Neste novo bimestre de estudos remotos, vamos descobrir que, apesar de diferentes formas de apresentação dos diferentes valores que existem nas religiões, também existem os textos sagrados. Os textos sagrados são um meio, importante para ensinar a história e os princípios de uma religião. Presta atenção nessa explicação, que ela é super importante. Os textos sagrados são um meio para ensinar a história e os princípios de uma religião. Ou para apresentar modelos, de vida, de espiritualidade a seus seguidores. Alguns desses textos sagrados são entendidos pelos fiéis, pelos que participam da comunidade religiosa, como um registro de uma comunicação com uma divindade ou um ensinamento de um sábio iluminado. Então, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do sexto ano, prestem bem atenção. Os textos sagrados, eles são muito importantes porque eles fazem parte da constituição, das grandes religiões que nós conhecemos e que nós já estudamos aqui nas nossas aulas de ensino religioso. Os textos sagrados ensinam principalmente os princípios de uma religião e a sua história. Ok? Então, é a partir desta primeira informação que nós começamos agora a conhecer outros elementos importantes do nosso conteúdo. Observe comigo. Qual é a função dos textos sagrados? Os textos sagrados, eles explicam a realidade em que as pessoas vivem e dá sentido aos acontecimentos. Essa necessidade de dar sentido ao mundo que cerca e levou a estruturar as crenças, ou seja, os textos sagrados, a Bíblia, o Alcorão, o Torá, a Bhagavad Gita, que são textos tradicionais de religiões bem conhecidas como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, eles apresentam respostas para o ser humano, tá certo? Que buscam explicar a realidade das pessoas. E também eles transmitem ensinamentos para que as pessoas possam viver melhor a sua experiência de fé. Vamos agora aprender por que é importante ler os textos sagrados. Então, as religiões e as filosofias de vida auxiliam na busca por diversas respostas e também oferecem um modelo de visão de mundo, de maneira a tê-lo, lê-lo e agir nele. Beleza? Então, os textos sagrados, eles são importantes a gente ler ele, ter contato com eles, tá certo? Porque eles comunicam ensinamentos de uma religião
aos seus fiéis, mas também eles auxiliam em respostas para determinadas questões, determinadas dúvidas que a gente tem da nossa vida e das coisas que acontecem com a gente. Então, todos os textos sagrados, eles são importantes. Repetindo, todos os textos sagrados, eles são importantes, tá certo? Então, as pessoas que praticam uma determinada religião, as pessoas que convivem em uma determinada religião, né, que têm acesso aos textos sagrados, então é muito importante ler, aprender e também, né, buscar inspiração nesses textos para ter uma vida tranquila e uma vida feliz, tá certo? Mas também é muito importante respeitar os textos e os livros sagrados de outras religiões, porque para essas pessoas que praticam outras religiões, esses textos são muito importantes, tá certo? Então, observe aqui nessas imagens que está no nosso conteúdo, que as pessoas estão justamente lendo os textos sagrados, estão fazendo suas orações sobre os textos sagrados, porque eles ajudam, auxiliam e inspiram. Beleza? Tranquilo? Então, como é que os textos sagrados, né, os livros sagrados, eles nos ajudam em nossa vida? Então, os textos, como a gente já falou, eles são motivos de inspiração, eles auxiliam nos ensinamentos importantes, eles contam a história de uma determinada religião. Mas veja, as heranças culturais e os valores religiosos buscam estabelecer regras de conduta de maneira simbólica a incluir o sagrado no cotidiano. Isso porque muitas delas pregam atitudes como a bondade, a generosidade e a busca por se tornar uma pessoa melhor, que resultam em benefícios para toda a comunidade. Então, os livros sagrados, os textos sagrados nos ajudam a ser pessoas melhores, porque eles conseguem nos ajudar, conseguem nos inspirar, conseguem nos orientar a nos tornarmos pessoas melhores, praticando princípios muito importantes, como a bondade, a generosidade, o perdão, a compaixão e também o amor ao próximo. Então, estar próximo dos textos sagrados, ler os textos sagrados, respeitar os textos sagrados, são atitudes fundamentais para que a gente possa entender, para que a gente possa, de certa forma, valorizar e, ao mesmo tempo, seguir, né, os ensinamentos importantes que esses textos, né, eles nos ofertam. Então, vejam, não existe apenas somente a Bíblia como texto sagrado, tá certo? Aqui você tem um jovem manuseando a Torá, né, o livro sagrado do judaísmo. Aqui você tem um Brahma, tá certo? Um participante da religião do hinduísmo, lendo os ensinamentos do Bhagavad Gita, o livro sagrado do hinduísmo, tá certo? Aqui você vê nessa fotografia um jovem estudante estudando o Alcorão, ou simplesmente Corão, o livro sagrado do islamismo. E aqui embaixo você vê, né, um pai com os seus filhos fazendo suas meditações e suas orações com o livro sagrado do cristianismo, que é conhecido como Bíblia Sagrada. Todos os textos devem ser respeitados e considerados importantes, porque eles dão sentido às religiões. Agora, vamos exercitar, né, escrevendo essas perguntas aqui no caderno, consultando o conteúdo e prestando muita atenção nas partes que estão grifadas, para responder esse exercício e fixar a nossa aprendizagem sobre este tema tão importante, o sagrado pelos textos religiosos. Beleza, galerinha? Então, responde o exercício, copia no caderno as perguntas e as respostas,
Beleza? E consulta as respostas aqui, ó, prestando muita atenção nessas partes que estão grifadas.